Capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. Eu prometo que eu vou ser bem objetiva naquilo que o Senhor colocou no meu coração. A minha versão da Bíblia é a King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, mas o sentido é exatamente o mesmo. Diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado, e a aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Ao som das vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, que estou perecendo, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, o Deus dos exércitos. Imediatamente, um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida, e o teu pecado perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno dizendo: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E você pode dizer amém e glória a Deus por esta palavra. Se você puder agora, fique com a sua Bíblia aberta durante a exposição do texto, mas eu vou te pedir uma gentileza: pega na mão de alguém que está perto de você, pega na mão dessa pessoa. E se essa pessoa já vier pegando na sua mão com aquela mão mole, sem expressão, que parece que ela quer soltar, sabe? Agora eu vou dirigir a palavra aos adolescentes. Sabe aquela irmã que é vaso, que quando vem na sua direção você já vai dizendo: Jesus, me perdoe e não me expõe, me perdoe e não me expõe. Você vai fazer a cara dessa irmã vaso, para essa pessoa que está do seu lado. Pega na mão dele e faz essa cara de profeta para ele e para ela. Não, você não fez cara de profeta, faz cara de profeta bravo. Eu vou contar até 3. E no 3, você vai dizer assim: quem quiser, eu vou repetir de novo, tá bom? A gente vai falar junto, mas só para você entender. No 3 você vai dizer assim: quem quiser ver a Deus, precisa estar pronto para ver a si mesmo. Vamos lá no 3? No 3... eu falo e você repete para você não esquecer, que eu sei que você já esqueceu. Segura na mão igual vaso, já soltou, que isso? Pega igual vaso. No 3, você vai dizer: 1, 2, 3. Diga: quem quiser ver a Deus, precisa estar pronto para ver a si mesmo. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías é um capítulo que é conhecido por nós como o capítulo do chamado de Isaías, e de fato é. Se na sua Bíblia tem epígrafe, aquela parte escrita em negrito, que dá tema ao texto, na minha está escrito a visão e o chamado de Isaías, porque de fato o capítulo de número 6 é o capítulo onde Deus chama Isaías para viver o ministério profético. Deus está o chamando, está o levantando para que ele faça a obra, para que ele exerça um ministério diante de Deus. Deus está o comissionando, o chamando, o levantando para o enviar. Só que você já sabe o que acontece depois do eis-me aqui. Você já sabe o que acontece depois que Deus levanta alguém e diz: eu vou te usar
E essa pessoa diz: eis-me aqui, estou disponível, quero ser usado. Só que eu não vim aqui falar para você sobre o que acontece depois do eis-me aqui. Eu vim aqui falar para você sobre o que acontece antes do eis-me aqui. O Senhor falou comigo, eu estava na minha casa orando a Deus, pedindo uma direção para essa noite. E Jesus falou assim para mim: Isabela, antes do eis-me aqui, precisa haver o ai de mim. Isabela, não estou entendendo nada. Vai entender. A Bíblia diz então que este capítulo é o capítulo do chamado do profeta Isaías, um dos maiores profetas que já pisaram sobre a terra. Deus estava chamando esse homem para viver algo poderoso. Ele seria aquele a quem Deus daria as palavras acerca do Messias, acerca de Cristo, acerca daquele que haveria de vir para restaurar a humanidade, para dar salvação, remissão, perdão de pecados a todos nós. Só que o momento em que Deus se apresenta para Isaías é um momento difícil para todo o povo. O texto começa nos dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Preste atenção. O rei Uzias governou durante 52 anos. Era um rei muito querido, muito estimado. As pessoas gostavam dele, inclusive Isaías. Só que a morte de um monarca, especialmente a morte de um rei, dizia ao povo, ou comunicava ao povo que eles estavam em perigo. Por quê? Até que se soubesse quem iria substituir esse rei, até que se soubesse quem iria suceder esse rei, o povo ficava com medo de uma outra nação invadir. O povo ficava com medo de um outro exército vir contra eles. O povo ficava com medo de um rei mau começar a governar. Então é um momento onde os tronos da terra estão completamente abalados. O rei Uzias acabou de morrer, o que vai ser de nós? O rei Uzias acabou de morrer, o que vai acontecer com a gente? O rei Uzias acabou de morrer, o que será do nosso povo? E é quando Deus se apresenta primeiro para mostrar a Isaías o seguinte: Isaías, os tronos da terra se abalam, o do céu permanece intocável. Os tronos da terra podem ser abalados, o do céu jamais. O rei Uzias saiu de cena e está morto, mas eu, o Senhor, continuo assentado em um alto e sublime trono. A Bíblia diz que o Senhor vai dar ao profeta Isaías acesso a algo que eu chamo de contemplação. Guarde essa palavra. Deus vai dar a ele a experiência de contemplar a sua natureza gloriosa, os mistérios da sua presença, as criaturas maravilhosas que estão diante de Deus. E a Bíblia diz que no momento em que os céus se abriram e ele viu o Senhor assentado, ele viu também serafins que voam ao redor do trono. Ele viu a barra do manto de Deus descendo e envolvendo todo o templo. E ele ouviu os serafins dizendo a respeito daquele que está sentado no trono. Eu quero que você redobre a tua atenção aqui. Nós estamos falando de alguém que viu apenas os pés de Deus, porque homem nenhum jamais viu ao Senhor. A nossa carne não suporta a glória de Deus. Quando Moisés pediu: Senhor, deixa eu te ver, o Senhor disse assim: meu amigo, como eu tenho algo contigo ainda na terra e não quero que você morra, tu vai me ver, mas vai me ver de costas, porque você não está pronto para me ver por completo. Oh, aleluia. Isaías está vendo os pés de Deus. Só que quem está acima, os serafins, os anjos, estão vendo o Senhor como Ele é. Estão vendo Deus em sua plenitude. Estão vendo Deus em sua majestade. E vendo Deus em sua plenitude, vendo Deus em sua majestade, estes começam a falar quem Ele é. E apesar de saber que durante a história Deus recebeu muitos nomes que falam sobre o que Ele é, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz,
Muitos nomes que trazem à memória das pessoas as obras de Deus. Eles poderiam olhar e, sabendo que aquele que está sentado no trono é o Deus que cura, eles poderiam dizer Jeová Rafá. Eles poderiam olhar e, sabendo que este é um Deus todo-poderoso, Deus provedor, eles poderiam olhar e dizer Jeová Jireh. Eles poderiam olhar e, sabendo que Ele é o Deus da paz, eles poderiam dizer Jeová Shalom. Mas eles vão utilizar o único atributo capaz de descrever quem Deus é em sua totalidade. Eles olham para o trono e não dizem Deus Todo-Poderoso. Eles olham para o trono e não dizem Deus que cura. Eles olham para o trono e não dizem Deus poderoso, Deus da guerra, Deus da batalha. Eles olham para o trono e dizem Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O único atributo capaz de descrever a Deus Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Nós estamos falando dos serafins que estão vendo a Deus como Ele é, e eles dizem Ele é santo. Só que Isaías já está vivendo algo maravilhoso, sim ou não? Imagina você, ai meu Deus, imagina você, entrou na igreja, não tem ninguém na igreja, é só você. Aí do nada o teto da igreja abre, você vê Deus sentado, já ia desmaiar, não ia não? Não, fala sério. Quando eu era adolescente, eu queria viver muita coisa com Deus, e um dia eu falei assim, Senhor, eu quero ver o Senhor entrando no meu quarto. Aí o Senhor falou assim para mim, você quer ver? Falei, eu quero. Orei, dormi. Quando foi 3 horas da manhã, acordei. Falei, é agora que eu vou ver Deus. É agora. Jesus vai entrar no meu quarto agora, eu vou ver. Aí estou lá sentada, diante de Deus. Eu tinha uns 15 anos. Estou lá sentada esperando ver Deus. Aí começo a ouvir um barulho na sala da minha casa. Aí já arrepiou. Aí comecei a ouvir um barulho diante de Deus, de turbina de avião. Fechei o olho, falei, que é isso? No auge da madrugada, um vento entrou no meu quarto. E eu não consegui abrir o olho. Eu senti medo, eu senti pavor, eu também fiquei alegre, falei, Deus está me ouvindo, mas eu não consegui abrir o olho. Aí passou, eu falei, Senhor, eu queria tanto te ver, por que eu não consegui? E o Senhor disse, porque você não suportaria. Agora preste atenção na experiência do profeta. Ele está dentro do templo, o céu se abre, ele vê os pés de Deus, vê os anjos. Meu Deus, os anjos têm 6 asas, eles não são loirinho da bochecha rosa não, são criaturas poderosas. Estão dizendo santo, e o texto diz, quando eles dizem santo, os umbrais da porta tremem. Oh meu Deus. O que Isaías está vivendo é um momento de contemplação. Deus está dando a ele acesso a experiências com a sua presença. Mas eu quero que você entenda, conhecer a Deus não é sobre o quanto eu vejo. Conhecer a Deus é sobre o quanto eu ouço. Então contemplação é experiência para te levar para mais perto de Deus. Vou te dar um exemplo. Quando você está naquele culto, o fogo está pegando, os profetas estão marchando, parece que tem labareda na igreja. Isso é contemplação. Quando você vive uma experiência com Deus, contemplação. Quando Deus mostra algumas coisas para você a respeito de sua glória, contemplação. Mas a contemplação ainda não é tudo que Deus tem para revelar. A contemplação leva o profeta Isaías ao próximo passo. Depois de contemplar, ele precisa confessar. Por quê? Lembra? O tema de vocês é identidade. Só que preste atenção.
vai começar a revelar sua natureza gloriosa, as suas maravilhas. Deus vai começar a se revelar para o profeta, para que ele comece a contemplar. Lembra, contemplação, está vendo? Ele começa a ver algumas manifestações de Deus ao seu redor. E vendo estas manifestações, o profeta já começa a ficar animado. O profeta já começa a dizer: meu Deus, o que é que vem agora? Meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Meu Deus, o que é que vai ser agora? Contemplação. Porém, quando você vê a Deus, começa a ter experiências com Ele, começa a conhecer a Deus um pouco mais de perto, isso precisa te levar ao próximo passo. Que passo? Aquilo que Paulo disse aos Romanos, no capítulo 7, no versículo 19: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este é o que eu faço. O que Paulo está dizendo é: a minha natureza é caída, eu não sou capaz de suportar o peso da glória de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para alguém aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra para você. O profeta Isaías vai se deparar com essa tamanha glória, vai se deparar com esse mistério da parte de Deus, e ele vai abrir a boca não para dizer glória a Deus, não para dizer aleluia, não para dizer bendito é. Ele vai abrir a boca para dizer: ai de mim. Não entendi, Isabela. Você vai entender, eu te prometo que você vai entender. Quando eu começo a ver Deus, conhecer a Deus, eu preciso me preparar para ver mais de mim. O espelho de Deus não é glorioso, o espelho de Deus é assustador. Porque quanto mais próximo você está da santidade de Deus, mais perto você também está dos seus próprios pecados. Quando você começa a ver o quanto Deus é santo, nele não há pecado nenhum, nele não há erro nenhum. Quanto mais você conhece a Deus, mais você se reconhece. Você olha para si e diz: ai de mim, eu vou perecer, porque eu estou vendo o tamanho de Deus, a santidade dele, e estou vendo que eu não sou capaz nem de chegar perto dele. Aleluia. Mas eu tenho uma palavra. Quando Isaías contemplou a santidade de Deus, o tamanho de Deus, ele não ousou fugir do altar, ele ousou fugir para o altar. Eu tenho uma palavra e vou liberar para alguém dizendo assim: Isabela, eu não posso me aproximar de Deus porque eu tenho pecados. Isabela, eu não posso me aproximar de Deus, eu assisto pornografia. Isabela, eu não posso me aproximar de Deus, eu faço o que não agrada. Deus está dizendo para você hoje: todo sentimento de culpa que cerca a tua mente vai te soltar. Não ouse correr do altar, ouse correr em direção ao altar. Quanto mais pecado, mais oração. Quanto mais pecado, mais eu quero me aproximar desse Deus. Se você reconhece o quanto você peca e foge de Deus, isso resolve seu problema? Não. Eu sei o quanto eu peco, eu não posso me aproximar. O Senhor está dizendo: é por isso que você tem que se aproximar. Oh, meu Deus. Isaías está diante da manifestação de glória. Ele começa a ver a si mesmo. E ele não foge, ele não abre a porta para fugir de Deus. Ele não abre a porta e diz: eu vou sair da igreja. Ele não abre a porta e diz: eu não vou participar do congresso, não. Ele olha para si mesmo e diz: Senhor, eu estou aqui para confessar. Ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que Deus está dizendo para você, adolescente? Para de querer correr daquilo que eu tenho contigo só porque você não se sente capaz. Eu estou pregando para gente aqui que sabe exatamente do que eu estou falando. Essa semana você sabe o quanto Satanás quis brincar com a tua mente. Essa semana você sabe o quanto Satanás disse para você: tu não é digno, tu vai colocar aquela camiseta e vai cantar naquele grupo. Tá doido, tá doida?
Só que o Senhor tem um recado para Satanás nessa noite. Satanás, eu trouxe para minha presença para purificar. Põe a mão no ombro de alguém agora. Oh, na labassuri que lemancho dereve assaio. Põe a mão no ombro de alguém agora. Mas não é colocar a mãozinha não. Põe a mãozona. Faz essa pessoa sentir o peso da tua mão agora. Põe a mão no ombro dele. Põe a mão no ombro dela. E você vai ser profeta agora. Isabela, eu não sou profeta. Agora você vai ser. Você vai liberar uma palavra para ele e uma palavra para ela. Você vai dizer assim para ele e para ela. Corre para o altar. Corre para o altar. Corre para o altar. Corre para o altar. Eu não sei o que o diabo lançou como palavra sobre a tua vida. Eu não sei o que o diabo falou ao teu respeito. Mas assim te diz o Senhor. Corre para o altar que eu vou te purificar. Corre para o altar que eu vou te lavar. Corre para o altar, elebai, camancho. Eu vou te levantar. Corre. A contemplação, quando eu enxergo mais sobre Deus, quando eu começo a ver Deus se manifestando na minha vida, isso precisa me levar ao próximo passo: confessar. O proverbista diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Sabe como a graça se manifesta na nossa vida? Paulo disse isso aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom. Você precisa crer que a graça de Deus te alcance, independente de que família você vem. Você precisa crer que a graça de Deus te alcance, independente do bairro que você mora. Você precisa crer que a graça de Deus vai te alcançar, independente de qual seja a bagagem familiar que você tenha. Eu tenho certeza que estou pregando aqui para filhos de homens e mulheres de Deus, mas sei também que estou pregando de repente para um adolescente que não tem nem o pai na igreja, nem a mãe na igreja. De repente eu estou pregando para alguém que vive em um contexto familiar, que diz: Isabela, se você soubesse o que eu vivo dentro da minha casa. Eu vim aqui para dizer, eu não sei, mas o Espírito que me trouxe aqui, Ele sabe. E Ele está dizendo para você: eu quero te levantar no meio disso tudo. Eu quero te levantar no meio dessa realidade. Olha o que Isaías diz assim: eu não sou puro, mas quem está ao meu redor não é também. Eu não sou puro, mas o meu contexto também não ajuda. Aleluia. E Deus está dizendo para alguém aqui: esquece o contexto, eu vou levantar você para mudar ele. Esquece o contexto, eu vou levantar você. Olha, o profeta está dizendo: Deus, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E Deus estava dizendo: rapaz, se tu soubesse que eu vou te levantar para profetizar para esse povo, eu vou te levantar para pregar para eles, eu vou te levantar para liberar a palavra, eu vou te levantar. Eu não quero saber se teu pai é, se tua mãe é, se o teu pai não é, se não. O Senhor está dizendo: em você eu começo algo, em você eu começo algo, eu vou te levantar. Preste atenção. Quando ele começa a ver a manifestação de Deus, ele confessa: eu sou um homem de lábios impuros. Veja se Deus não está pronto para restaurar você aqui agora. O texto diz que quando ele diz isso, um serafim vem voando na direção dele, com uma brasa acesa, tirada do altar. Presta atenção.
brasa viva, brasa acesa. Isso significa que o altar que está ali não está ali por enfeite. O altar que está ali está recebendo sacrifício, e o sacrifício que aquele altar está recebendo está alcançando Isaías com perdão. Eu queria alguém para glorificar nessa noite, porque já saiu a brasa viva do altar do maior sacrifício da história. No Calvário, o Cordeiro perfeito de Deus foi crucificado pelos nossos pecados, e uma brasa viva saiu de lá para purificar você. Ele abre o coração, como quem diz: Deus, eu não sou digno da tua presença, mas eu não vou sair daqui. Não é mais fácil fugir, é mais difícil. Quando Jonas ousa fugir da missão que Deus o entregou, ele pega um caminho mais longo. Ele ia de graça para o outro lado, e ele decide pagar para fugir. Perde a embarcação, vai para o ventre do grande peixe. Valeu a pena? Não vale a pena fugir, não. E quanto mais cedo você entender isso, mais cedo Deus começa aquilo que Ele tem para fazer em você. Agora eu quero que você entenda, porque quando o serafim vem voando na direção de Isaías, eu queria um menino aqui. Um menino. Quem pode vir aqui me ajudar? Não tem nenhum menino? Vem alguém aqui agora. Vem tu, vem. Que tu tá animado. Mas vem logo, vem. Não, nesse passo não, vem logo, vem. Fica aqui, ó, Isaías. Você é Isaías hoje, hein? Recebe, Parão. Fica ali, ó. Baterista, você me ajuda? Deus vai te dar uma inspiração muito forte agora. Eu quero que você faça um barulho, uma coisa tremenda, que a glória de Deus é coisa forte. Uma coisa tremenda, um barulho de um serafim voando com uma brasa acesa em direção do profeta. Fica aí, Isaías. Fica assim, ó, como quem está preocupado com o pecado. Mas olha para cá. Olha para cá, isso, preocupado, mas olhando para mim. Quando ele confessa, fica aí, Isaías. Quando ele confessa, o texto diz: e na mesma hora, um serafim tomou uma brasa acesa do altar. Dizendo para alguém aqui: a condenação vai cair, você está livre, você está livre, você está livre, você está livre, está livre, diz o Senhor. Agora isso aqui é com você. Olha para quem está do teu lado e fala: está pronto, Isaías? Não, Isabela, meu nome é Ana Clara. Não, hoje teu nome é Isaías. Fala: está pronto, Isaías? Vem o baterista, vem os músicos, vem todo mundo num barulho de serafim voando. E Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vou tocar, eu vou terebai, o rabassai, é bacana. Eu vou tocar. Quem é batizado fala em línguas. Quem é batizado fala em línguas. Eu vou tocar em você. Eu vou te levantar. Vou te tirar da pornografia. Vou te tirar.
Já fica de pé, já fica de pé. Arabai cabara sobre. Daramancho. Rebaraçaio Kelemandarábia. Revacia. Oremancho derecalabara subria. Elemando revai. Eu não sei que carga de pecado o diabo quis colocar sobre você, mas o Senhor está dizendo: se confessar tem perdão. Se confessar tem perdão. Se confessar tem perdão. Eu vou acabar. A minha identidade é revelada no espelho da graça. Eu vi a minha impureza, mas também vi o perdão de Deus sobre a minha vida. Leia o texto. Onde o serafim toca com a brasa? Onde? Fechou a Bíblia, tá vendo? Falei para ficar com a Bíblia aberta. Eu vou dizer, é lábios, tá? Agora eu pergunto, você responde. Onde o serafim tocou? Justamente no lugar onde o profeta apontou a sua impureza. Veja se Deus, nesta noite, não tem perdão, purificação, restauração para você. Tá, Isabela, para que tudo isso? Vou te dizer para quê. O texto diz, quando o anjo, toca com a brasa nos lábios do profeta, o texto embaixo, versículo 8, diz o seguinte: e então eu ouvi ao Senhor. O texto não diz que Deus não falava, mas sugere que Isaías não ouvia. Só que Deus não fala com impuros. Deus só fala com os santos. Ele não dará pérolas aos porcos. A confissão te leva ao perdão, o perdão te leva à santidade, a santidade te leva ao comissionamento. É Deus dizendo: seja santo porque eu quero te usar, seja santo porque tu vai pregar minha palavra, seja santo porque tu vai ser profeta na minha casa, seja santo porque eu quero levantar você. O Senhor falou algo comigo enquanto eu li esse texto. E se tem alguém aqui nessa casa, nessa noite, que crê em dom espiritual, esse alguém sou eu. Eu creio muito, creio com força. Mas o Senhor falou algo muito sério para mim. Ele disse assim: Isabela, essa geração precisa parar de ouvir a minha voz só na boca de profeta. Eu não falo só quando alguém vem marchando e dizendo assim diz o Senhor. Tem segredos que eu quero revelar para você. O céu disse a mim na minha casa. Eu fiquei muitos dias em oração pedindo a Deus essa palavra. E o Senhor me visitou dizendo: Isabela, nesta geração eu falarei de maneira audível, poderosa e real, mas falarei pessoalmente. Está na hora de você começar a ouvir a voz do Eterno. Eu quero orar com você nessa noite. Quando Isaías diz assim: e então ouvi ao Senhor. Agora ele falou comigo, porque ele estava ouvindo a voz dos serafins, ele estava ouvindo o barulho das asas, ele estava ouvindo o barulho dos umbrais, mas ele não tinha escutado o Senhor. Mas ele disse assim: quando fui purificado, então ouvi. Então ouvi ao Senhor. E o Senhor disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim.
Deus. Estou falando de alguém que estava batendo as pernas, tremendo de medo, mas que agora está dizendo: Deus, conta comigo, me usa, me levanta, eu vou ser profeta, eu vou anunciar as tuas palavras ao teu povo. Eu quero orar com você agora. Só que é muito sério o que eu vou dizer aqui, e você precisa entender o comando de Deus agora. Eu quero que saia do lugar e venha até aqui à frente. Só quem entendeu, eu preciso passar por este processo de purificação para ouvir a voz de Deus. Alguém que em seu coração, em seu íntimo está dizendo: Senhor, eu preciso conhecer mais de Ti, mas do jeito que está não dá. Me limpa, me lava, arranca de mim todos esses desejos, arranca de mim essas coisas, me ajuda a controlar. Porque você se converte e teus hormônios não. Me ajuda a controlar, porque eu quero ser santo para ouvir a tua voz. Você que quer ouvir a voz de Deus, através do processo de santificação, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que eu quero orar por você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se eu fosse pai e mãe, eu já estava de mão levantada. Se eu fosse liderança, regência, eu já estava de mão levantada. Tem uma geração no altar dizendo: eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Num tempo onde o errado é certo, o certo é errado, tem gente saindo do lugar agora dizendo: eu quero ser santo, eu quero ser santo. Vocês que estão chegando aqui, já fechem os olhos, já vão falando com o Senhor. Isabela, eu não sei orar, não precisa saber não, fala com Ele como quem fala com um amigo. Comece a falar com o Senhor agora. Comece a pedir ao Senhor: Deus, me perdoa. E não fala assim: me perdoa se eu fiz alguma coisa. Fala o que você fez. Fala: Senhor, essa semana eu falei palavrão. Essa semana o Senhor sabe o que eu fiz. Conta para Ele. Fala para Ele. Deixa o Senhor te tocar com a brasa viva do altar. Oh, meu Deus. Estende as mãos para cá, igreja. Jesus, eu te peço. Nós estamos vivendo um tempo onde tudo que é errado chega tão perto desses jovens, desses adolescentes. O pecado está tão próximo, Senhor, tão próximo. E tem gente aqui que está pedindo: Jesus, eu não quero viver uma vida de pecado, eu quero viver uma vida com o Senhor. Eu peço, Senhor, agora, essas lágrimas que estão caindo dos olhinhos deles, que seja levada até o Senhor agora. Que o Senhor receba cada lágrima, cada coração contrito, quebrantado, arrependido, que está aqui no altar dizendo: Deus, me purifica, me lava, me restaura. Eu quero ser santo, eu quero te servir. Eu quero ser santo, eu quero te servir. Eu quero ser santo, eu quero te servir. O batizador está aqui, então a qualquer momento tu pode sentir tua língua enrolando e ele te dando um idioma novo para você orar. Jesus vai enchendo com o teu poder a vida desses jovens que estão aqui. Vai dando a eles, Senhor, a graça para enfrentar o pecado. Vai dando a eles, Senhor, a resistência necessária. Eles não vão fugir do altar, eles vão fugir para o altar. Tem restauração aqui, tem restauração aqui.